Então, foram muito bons anos aqueles. Durante os anos de faculdade, para ajudar a viver, né, eu fui vendedor de livros, fui representante, fui subrepresentante da Ateneu e da Artes Médicas e da Sartier em Jundiaí. Vendi livros até o início do 4º ano, quando aí comecei já a dar plantões, e também foi quando eu, em 1976, janeiro de 1976, me casei com Tereza. Casamos na faculdade. Ela fazendo o 5º ano de psicologia em Campinas, na PUC de Campinas, no último ano, e eu entrando no 5º ano da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Fomos morar em Campinas, o pai dela nos comprou um apartamento e ficamos um ano em Campinas, porque ela se formou e nós viemos para Jundiaí, ela foi trabalhar na PAI, eu terminei a Faculdade de Medicina e viemos para São Paulo, e ela saiu, ela tinha um bom emprego em Americana, saiu do emprego em Americana para vir para Jundiaí comigo, arrumou um bom emprego na PAI, saiu do emprego da PAI, e veio para São Paulo a trabalhar como chefe da seção de seleção da USP, para me acompanhar. E eu residente. E além de residente, esse foi o meu primeiro emprego, eu era médico do Paulista Futebol Clube de Jundiaí, onde fiquei durante quase todo o ano de 78. E fui campeão do torneio do interior. Naquele tempo, os times que não disputavam a primeira fase do Paulistão, disputavam um campeonato do interior, naquele ano chamou-se Paulo Egídio Martins. E eu fui campeão, o meu time foi campeão. Né? Eu só entrava em campo, tinha um departamento médico que tomava conta da saúde dos profissionais durante a semana. Aos sábados, domingos e nas quartas à noite, eu entrava em campo. E assim fiquei o ano de 78 fazendo residência médica no HC, em medicina preventiva, na área de especialização de gestão hospitalar. Foi assim que comecei a minha carreira. Nesse caminhar, fiz a minha residência. Terminada a residência, entrei no mestrado da Fundação Getúlio Vargas, um mestrado em administração de empresas com concentração em saúde. E em agosto de 1980 comecei a trabalhar como médico da equipe médica de prevenção da cardiopatia chagásica no Instituto do Coração. E o então diretor, José Manuel, me convidou para fazer a gestão do ambulatório do INCOR. E da gestão do ambulatório comecei também a ver como é que era fluxo de materiais, comecei a mexer com coisas bastante administrativas. E a partir dessas mexidas na administração, teve aí um pequeno episódio que foi um convite para ir trabalhar em Moçambique. Ele foi um pequeno episódio, mas só que foi um episódio complicado, porque eu fui convidado, vendi minhas coisas, desativei uma parte importante da minha vida. Eu já tinha nesse momento a minha primeira filha, que nasceu em maio de 1981, e de repente mataram o ministro da Saúde, Samora Machel dissolveu o governo e não tinha mais para onde ir, eu não tinha mais móveis, não tinha mais nada. Então teve que refazer tudo isso para continuar vivendo em São Paulo. 1982 foi um ano dessa incerteza terrível, mas também foi o primeiro ano em que nós elegemos os nossos primeiros governadores após a Revolução. Franco Montoro foi eleito aqui em São Paulo
E a gente participou ativamente dessa batalha da eleição aí do Franco Montoro. E participamos de uma luta para eleger o superintendente do Hospital das Clínicas. Foi eleito lá o professor Guilherme Rodrigues da Silva como superintendente do hospital, e nós saímos então do Instituto do Coração, onde eu era assistente técnico da diretoria executiva, para ser assessor da superintendência do Hospital das Clínicas. E fui trabalhar com as mesmas áreas de gestão, só que agora não mais a nível do Instituto do Coração, e sim do Hospital das Clínicas. Em 84, fui convidado para assumir pelo João Yunes a coordenadoria da assistência hospitalar do Estado de São Paulo, com uma missão: extinguir a coordenadoria da assistência médica hospitalar. Naquele momento, o governo Montoro, muito em consequência do momento histórico e demográfico que nós vivíamos, fez um projeto de descentralização da gestão do Estado. Foram criados os ERGs, Escritórios Regionais de Governo, os ERPs, Escritórios Regionais de Planejamento, e os ERSAs, Escritórios Regionais de Saúde. E a ideia era que cada uma dessas 62 regiões nas quais o Estado foi dividido fossem autônomas para dirigir a questão da saúde, tanto do ponto de vista da atenção básica, quanto do ponto de vista da atenção hospitalar, secundária e terciária. Então, neste momento, o João me pede para auxiliar a desmontar a máquina administrativa da coordenadoria da assistência hospitalar. Fui à secretaria e iniciamos esse processo, que não levei a termo, porque logo em seguida o INAMPS, houve a eleição indireta de Tancredo Neves faz um monte de acordos, morre e assume no lugar dele o Sarney. E o Sarney tenta conduzir aquele monte de acordos. No caso, a assistência médica, naquele momento, era conduzida pelo INAMPS. O Ministério da Saúde era uma pequena estrutura, perto da estrutura gigantesca de recursos que o INAMPS tinha para atender a massa de assalariados. Nós estamos no início dos anos 90. 90% da população urbana tinha algum tipo de relação de trabalho oficial e, portanto, dependia da Previdência Social. O Ministério da Saúde se preocupava com as questões de imunização, controle das grandes endemias através da SUCAM e da atenção nos pequenos municípios do norte de Minas para frente, através da Fundação Serviços Especiais de Saúde Pública, Fundação CESP, né? Não confundir com a nossa CESP, com C aqui, e o cuidado do doente mental, pobre, do anceniano e do tuberculoso. Basicamente era esse o espaço de ação do Ministério da Saúde. Os municípios praticamente não tinham nada ainda, tinham muito poucos municípios com secretarias municipais de saúde. Os poucos que tinham eram exemplos de como se daria a descentralização no Brasil posteriormente, como é o caso de Londrina, como é o caso de Campinas, de Itu, de Niterói, de Sobradinho, de Campos, de Montes Claros, no norte de Minas. A maioria dos municípios não tinha nem prefeito, nem secretário de saúde. Então, nesse repensar, assume Sarney e tenta cumprir os acordos de Tancredo. E uma das coisas que Tancredo havia feito foi lotear com diferentes parceiros um mesmo órgão, e assim era o INAMPS.
No INAMPS, Valdir Pires recebe a incumbência de ser o presidente, o ministro da Previdência Social. Abaixo do ministro, Ézio Cordeiro como presidente do INAMPS. E aí as superintendências regionais. Na Superintendência Regional de São Paulo, nós tínhamos passado uma época muito boa com o Dr. Paulo Gomes Romeu, que fora a grande cabeça da estruturação da Unicamp. Quando você olha para a Unicamp, vê Severino Vaz. Atrás de Severino Vaz tinha a figura desse sujeito impressionante, que era o Dr. Paulo Gomes Romeu. E ele era, então, superintendente regional do INAMPS em São Paulo. Ele sai porque troca o governo, e ali havia um acordo de entregar a Superintendência Regional de São Paulo a Roberto Cardoso Alves, um dos deputados da tradição clientelista brasileira. Então, o Robertão assume e indica para ser superintendente do INAMPS, superintendente regional do INAMPS em São Paulo, o Dr. Roberto Lago, um bom sujeito, um bom médico, deve estar por aí, às vezes até posso encontrá-lo. Só que era casado com uma filha do Roberto Cardoso Alves. E aí há uma proposta, coisa bem brasileira, chamada de Solução Camarão. A cabeça era o Lago, e as 3 diretorias que ficavam abaixo da Superintendência Regional. A área de controle e avaliação que fazia assistência médica foi Erval Pina Ribeiro. A área de planejamento e orçamento foi Orivaldo Sampaio. E a área de administração me convidaram para assumir uma composição política. Saí da Secretaria Estadual de Saúde, eu estava muito satisfeito, e fui passar 6 meses muito difíceis na Superintendência Regional do INAMPS, nesta área da Superintendência de Administração do INAMPS em São Paulo. Passados os 6 meses, Valdir se afasta para ser candidato a governador da Bahia, e eu senti que meu compromisso com aquela solução se acabava a hora que quem me convidou saía. Então resolvi sair eu também. Saí e fui ser, a convite de novo do professor Guilherme Rodrigues da Silva, fui ser diretor executivo e docente da Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, onde passei 2 anos como diretor executivo, tive a oportunidade de fazer coisas pelo Brasil inteiro, na área da educação, em gestão de serviços de saúde. Este trabalho é que, na verdade, um pouco mais à frente, faz a Faculdade de Saúde Pública, através do olhar inteligente e preocupado do professor Cid Guimarães, que era, então, professor titular de administração hospitalar. Cid Guimarães foi me buscar e falou assim: Gonçalo, vamos renovar o curso de administração hospitalar da Faculdade de Saúde Pública. O curso de administração da Faculdade de Saúde Pública é o curso mais velho do Brasil, começou em 1951. E o professor, dentro da linha de Odair Pedroso, de Lourdes, de Freitas Carvalho, naquele momento queria revigorar, rever o curso. De fato, era um curso com uma metodologia ultrapassada, com um conjunto de conteúdos também ultrapassados, foram utilíssimos no seu tempo. E aí o professor faz um grande seminário, um seminário internacional, foi apoiado pela Quero e pela OPAS, faz em 1987 um grande seminário para estudar a área de formação de gestores. E aí o professor me convida para assumir esse seminário e em seguida me convida para fazer um processo seletivo para se tornar docente da Faculdade de Saúde Pública. Esse processo seletivo foi feito em 88, eu fui selecionado e em 1994 eu fiz o concurso de efetivação
na Faculdade de Saúde Pública, onde estou até hoje, como docente em tempo parcial, que é uma jornada de trabalho de 12 horas semanais, o que dá para equilibrar com todos os empregos que eu já tive e com o que eu ainda hoje tenho, sem fazer nenhum tipo de falcatrua. Pois bem, por aí fiquei até o final de 88, tive uma passagem pela vigilância sanitária na área de serviços de saúde e também nesse período me afastei do HC por uma série de razões políticas, pedi um afastamento sem vencimentos e tive uma vida de consultor internacional junto à Organização Pan-Americana da Saúde, à Fundação Kellogg, ao Banco Mundial, ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, aqui nas Américas, né? Conheci praticamente todos os países americanos e o Brasil inteiro, trabalhando como consultor desses organismos, fazendo gestão de serviços de saúde.